sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Pontos importantes para a nossa vida quando nós falamos do nascimento de Jesus. E é o momento em que nós falamos sobre uma mulher. Uma mulher que no catolicismo é até muito aclamada. E por nós muito respeitada. É ou não é verdade? Mas nós não aclamamos. Nós respeitamos. Como nós respeitamos todas as pessoas que foram usadas por Deus. Amém, gente? E temos que respeitar todas elas sim, mas não aclamar. A glória, ela é de quem? Glória é de? E Ele não divide a sua glória. E eu não tenho que dividir mesmo não, porque o milagre quem faz é só Ele. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente vai ficar deixando os outros. Até me lembrei aqui de um rapaz. O rapaz, ele fez uma doação de umas coisas. Apareceu o outro para tirar foto. Mas é assim que acontece, né? Tem uns que gosta de pegar a glória que não é dele. E ele não falou nada, ele só falou depois. Ele falou depois, o cara falou, não, mas é que eu precisava daquele momento. Ah, cara de pau, né? Não, a glória é de Deus. Mas teve alguns pontos que aconteceu ali. Teve alguns pontos que aconteceu ali interessante. Que foi quando o anjo chegou, a forma que ela se comportou. Eu acredito que dificilmente, eu não estou falando que não vai acontecer. Você vai estar lá na sua casa e um anjo vai chegar lá para falar com você. Eu acho que não vai acontecer. O anjo chega lá, desceu. O que é isso? O anjo. Não é provável que vai acontecer. Se isso acontecer, você vai fazer igual o Pedro, né? Um fantasma! Não, era Jesus caminhando sobre as águas. Mas o provável é que o anjo não vai descer na sua casa. Mas o que eu te garanto para você é que o anjo vai estar em cima do altar falando com você todo dia que você vier. Isso eu te garanto. Porque foi para isso que Deus nos levantou. Diga glória a Deus. Só que muitas vezes o anjo fala e a pessoa não dá ouvidos. Vou te contar uma história. Domingo, Santa Ceia, eu estava indo embora. O pastor Marcos me mandou uma mensagem. Manda para mim um contato daquele casal de amigos seus. O casal que eu cheguei a levar na igreja, não voltou. O pastor Marcos mandou para mim, falou, não, eu quero mandar mensagem para eles, eu quero orar por eles. E o pastor Marcos mandou mensagem para o casal, para o homem e para a mulher, pedindo nome para oração. Sabe qual dos dois respondeu? Nenhum. E todos os dois visualizou, nenhum respondeu. Passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, passou sexta, passou sábado. Quando chegou domingo, o cara teve um infarto. Ele já ia ter um infarto? Não sei. Eu acredito que se ele estivesse recebendo a oração, ele não teria um infarto. Eu acredito, é a minha fé. Mas eu não sei se ia ter. Ele teve a oportunidade, mas ele desprezou a oportunidade. Foi ou não foi? Aí é onde eu entrei em cena. Já cheguei como um rei, assim, não corretado. Aí ele foi para o hospital, aí falou comigo, nossa, ele foi para o hospital evangélico, fez os procedimentos, está bem, a gente foi muito bem tratado, o povo muito carinhoso. Eu falei para ela, pois é, mas eu não precisava nem ter ido para lá, né?
que o pastor mandou mensagem para você pedindo um nome para oração, vocês não quiseram mandar o nome. Eu esqueci. Porque é muita coisa na cabeça. Pois é. E é por acaso você ir logo para o hospital evangélico. Agora, você foi tratado bem lá? Ela disse que foi. Está vendo como que o evangélico trata bem? E você desprezou. Olha lá, claro. Não tem que passar a mão na cabeça. Mas muitas vezes o anjo da igreja, ele está presente e a pessoa não ouve. Segunda Crônicas 20, né? Eu citei Mariana, pensando se era mulher. Quando eu turbo um pouco, eu fico um pouco aéreo. Eu costumo mudar até de lugar na Bíblia sem ver que estou mudando. E a festa lá deve que estava boa, porque não acabava de jeito nenhum. Fechei a janela, botei pano para a porta, não tem jeito não. Mas diz: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Aquele dia, Deus mandou um anjo falar com Maria. E hoje Deus manda um pastor para falar com você. Mas o pastor é um homem de carne e osso. E se ele tiver em pecado, vai pagar uma grande conta deles. Mas Deus ele usa quem ele quer. E a prova disso é que quem era Moisés? Era um assassino. Ele não era assassino? Ele não matou o soldado que ele viu maltratando hebreus? E olha para que obra que Deus usou ele. E Davi? Davi era assassino, gente? Sim ou não? Deus usou ele, mas usou tremendamente. E Pedro? Pedro era um homem calmo ou um homem bravo? Era tão bravo que o soldado chega e vai na orelha dele e ele andava com Jesus para baixo e para cima, com a faquinha na cintura. Foi um dos homens mais usados por Deus. Nós temos que dar ouvido àquilo que a gente escuta, porque a pessoa que ela ouve a palavra que o anjo fala, pratica, dá testemunho. Amém, gente? E se ela não praticar, se ela não der ouvidos, não vai acontecer nada. Aí, Maria está ali, uma jovem, 16 anos, ela tinha 16? 16? Pelos costumes judeus, não estou falando da idade, pelo costume judeu, ela tinha essa casa de 16, 17 anos, não tenho certeza, não pesquisei a idade, não era o ponto. E José tinha acima de 40, porque lá os homens casavam acima de 40 com mulheres novinhas. Esse cara não era pouco não, né? Em vez de casar com uma mulher de 40, não, casava com 16, 17, ia com 45, mas era o costume judeu, e ainda é, que eles atingem a maioridade mais velhos. Entanto que quando você pega relatos bíblicos sobre a crucificação de Jesus, a caminhada de Jesus, ali fala que José está presente. Provavelmente ele já tenha morrido, ou pelo fato dele ser mais velho. Amém, gente? Lucas 1:26. No 6º mês, foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Aqui começa falando sobre o 6º mês. Se a gente tivesse começado um pouco antes, a gente ia ver que Deus ele tinha dado um filho a uma mulher chamada Isabel. Isabel era prima de Maria.
ela já era mais velha e era estéril. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, Isabel estéril, mais velha, a Bíblia diz, não podia ter filho, e Deus presentia ela com um filho. E como chamava o filho de Isabel? Como chamava? Gente, Mariana, todo mundo falou que vocês vão fazer eu passar vergonha. Como chamava o primo de Jesus, filho de Isabel, que era estéril e já era velha, e que pregava no deserto, e que comia mel silvestre, e que vestia roupa de couro, e que alimentava de gafanhoto. Como que chamava? Você não fala não, você estava lá, ó. João Batista. João Batista. João nasceu fruto de um milagre. E João foi enviado pelo próprio Deus para preparar o caminho por Jesus, embora ele era só 6 vezes mais velho. Foi ele quem batizou Jesus, dizendo para Jesus que ele não era digno de atar as suas sandálias. Amém, gente? Mas, voltando aqui para o nosso texto, quando a Bíblia fala, quando aqui a Bíblia fala sobre a aparição do anjo a Maria, ela mostra alguns pontos interessantes que você precisa e que eu preciso ter quando Deus fala com a gente. Quando o anjo chegou ali até ela teve algumas reações normais para um ser humano. Nós paramos no 27, né? 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado, no que significaria esta saudação. Então, ela turbou-se muito. Quando Deus fala com você, qual a sua reação? Porque nós encontramos reações para tudo nos seres humanos. Por exemplo, em uma formatura, eu fui numa formatura e eu fiquei analisando as reações das pessoas que formavam. Enquanto uns pulavam e saltavam de alegria, para os outros aquilo era algo de pouco valor. Eu vou fazer um comentário aqui pelo que aconteceu. Não me interprete mal. Não estou dizendo que uns deram mais importância do que os outros. Nós tivemos aqui uma consagração de obreiros. Foi ou não foi? Como estavam as duas obreiras? Alguém lembra? E os outros que foram consagrados? Estavam chorando? São reações diferentes. Não significa que para eles não teve também tal importância quanto teve para as duas. Vocês estão entendendo? Porque para eles teve igual ou até mais. Mas são reações diferentes. Pessoas têm reações e comportamentos diferentes. Eu fico olhando aqui em Ouro Preto. A pessoa para um carro para outra descer e ninguém faz nada, ninguém buzina, não é assim? Pessoas esperam pacientemente, calma. Você chega em Itabirito, você para o carro, já vem um infeliz buzinando. Tem que fazer igual o cidadão fez. O cara começou a buzinar demais e saiu dando o carro e foi embora. Passa agora, estressado. Reações diferentes. Sempre tem as reações diferentes. Mas, e nós? Qual que é a nossa, qual que é a sua reação quando o anjo te fala algo? Quando algo é pregado na igreja, quando você recebe uma palavra, você turba o seu coração, você fica pensando naquela palavra,
Você fica pensando no que aquilo pode fazer para a sua vida, ou você esquece desta palavra? Ela turbou muito, a Bíblia diz. Ela ficou muito preocupada com aquilo. Imagina um anjo aqui. Ela ficou preocupada. Ela teve a sua reação de recepção. No versículo de número 28. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de quem? De Deus. Então, Maria, que está presente, Deus tem achado graça em você? Então, João, Deus tem achado graça em você? O anjo foi ali por um motivo, porque Deus tinha achado graça nela. Mas Deus ele precisa achar graça em nós. Eu vi uma pessoa dizendo assim, ela falou comigo: eu vou na igreja, Deus não fala comigo. Beleza. Não, Deus não fala com você. Mas para Deus falar com você, ele depende de mim ou de você mesmo? Deus não precisa de mim para falar com ninguém, gente. Quem está entendendo, diga que está entendendo. Deus não precisa de mim, não. Deus precisa de você. Porque é Deus que sabe o que Ele vai falar e o que você precisa ouvir. E se Ele não quiser falar, Ele não vai falar. Eu me lembro de um dia que tem hora que a gente olha para o homem, né? Pregador Zé, ô pregador Zé, prega é bom demais. E o pregador ia pregar, eu queria ver o cara pregar. Cara, eu era fã do cara. Foi para mim um dos piores cultos que eu assisti. Eu saí de lá muito mais vazio que eu entrei. Eu não escutei Deus falando nada comigo, mas eu não fui lá para ouvir Deus falar comigo. Eu fui lá para ouvir o homem falar comigo. É a mesma coisa de você chegar aqui na igreja. Você chega aqui na igreja, quem está fazendo o culto é a obreira gêmea da outra lá, Giovana, né? Tem que botar a letra maior vocês duas no crachá. Porque tem hora que eu misturo quem é. Você chega, ela está pregando. Você fala assim: não, ela está pregando, vou até embora. Mas quem que é que fala? É Deus que fala. É o Espírito Santo que traz. É o Espírito Santo que fala e é o Espírito Santo que consola. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, para Deus falar depende de quem? Deus. Não depende de você, não depende de mim. Quem dera dependesse de mim. Chegava aqui, olhava assim, sabia o problema que vão fazer com essas igrejas aí, né? O povo revela tudo. Inclusive, eu estou querendo ir lá, mas revelar uma técnica para mim ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Não é, gente? Aí eu estava assistindo, cheguei em casa, fui almoçar, jantar, né? Dia de domingo é dia de almoçar onde, gente? Casa da sogra. Casa da sogra. Fui jantar na casa da sogra, ela estava assistindo o Silvio Santos. Não tem um programinha no Silvio Santos que eu não sei como é que chama. Fica uma roletinha assim, e pega um papel, aí faz a pergunta para um, para o outro, no seu nome. Vocês já viram? Sim ou não? E era um padre e um pastor. Esse pastor aí, eu esqueci o nome, que diz que revela tudo dos outros da igreja. O padre deu uma lapada no pastor, mas uma surra. Eu não acertava nada. E o pastor ainda falou com ele: você não fica revelando tudo, por que você não revelou essa resposta? Eu falei: toma distraído. Não sei o nome nem do padre nem do pastor, mas eu sou fã do padre. Deus ele fala o que a gente precisa ouvir, mas depende da gente. Por que o anjo falou com Maria? Porque ela era agraciada diante de Deus. Ela era serva. Ela servia. Quando a pessoa serve, Deus fala com ela. Versículo de número 31.
E eis que conceberás, e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado filho de quem? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. A sua casa de Jacó, e o seu reinado não terá. Para quanto tempo Jesus ia reinar? Quanto tempo ele tem reinado na sua vida? Uma pergunta. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. É interessante que tem muitas coisas que Deus ele vai falar comigo e vai falar com você, que quem vai responder é o nosso lado humano. Quem respondeu aqui? O lado humano de Maria. O lado humano ele sempre vai responder. Eu me lembro de um dia, estava indo eu de moto, levando agora a Brena, eu estava indo. O veículo que a gente tinha para fazer a obra era uma moto. Tinha uma motinha velha soltando fumaça, mas não era diesel. Estava indo eu e o pastor. E um carreteiro entrou assim, estava vindo, carreteiro veio de uma vez. Queria passar em cima de nós, quase passou. O papai do céu olhou para mim. Vocês não têm noção o quanto que o lado humano do meu pastor sobressaiu. Eu não tenho coragem de falar o que ele falou. O lado humano, era o homem de Deus? Era. Mas naquele momento de ira, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ele irou e pecou. Veio aquele momento de ira, você tem que se controlar. Não posso pecar. Mesmo que venha vontade de fazer algo, não faz. Não vou pecar, não vou fazer. Ah, mas eu já levei no coração. Não. Se você não deixou entrar, não tem problema. Tem hora que os negócios vão raiva na gente. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas vai pecar para quê? Pode pecar. E o lado humano dela sobressai. E ela fala para o anjo: como será isso? Como que pode? Tem como, meu teu filho? Eu nunca tive encontro com um homem. Como que eu vou estar grávida? Lá do lado respondendo: pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Quantas coisas Deus fala com você e seu lado humano responde, você não crê no que Deus falou? Ou você não põe em prática? Ou você não faz? Ou você não age? Talvez é naquele momento que o Senhor fala para você que você, pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. E nesse momento que o Senhor fala que você foi sarado, você não põe em prática. E não começa a determinar: não aceito esta enfermidade porque eu fui sarado. E quantas outras coisas Deus fala para você colocar em dia? Aquela pessoa que não casou, mora junto, tem que casar, botar em dia. Aquela pessoa que vai na igreja, mas ainda bebe, ainda fuma, colocar em dia. Eu me lembro, gente. Tem uma irmã que é uma bênção que nos ajuda muito, em Mariana. Estava até na igreja hoje. Levou um bolinho para nós comer. Agora o povo de lá e o povo daqui para me botar. Agora vai. Agora quebra a balança. E quando eu cheguei lá, ela já congregava, minha Mariana. Ela ia para a igreja de carona comigo. Não, ela ia a pé para a igreja, lá na Bom Jesus, mora em Passagem. Voltava de carona comigo, para economizar. Aí eu ia para a igreja, quando eu voltava, ela estava naquele trem, tem um trailer aqui. Ela estava lá no trailer.
ela chegou lá na igreja de moto, estava bebinha. Um dia que eu estava vindo, ela estava atravessando, bêbada também. Na hora que eu vi que era ela, eu freiei o carro, parei lá perto daquela padaria e eu fiquei até ela atravessar. Eu queria que ela me visse. Eu queria que ela me visse. E hoje a irmã é uma bênção. Uma bênção. Nossa, vocês não têm noção como que ela ajuda. Amém, gente? Mas por quê? Porque ela deu ouvidos à palavra que ela escutou. E em muitas áreas da nossa vida, o que nós precisamos é fazer isso, dar ouvido à palavra. Se Deus ele fala, é porque Ele quer que a gente mude. Deus ele quer que a gente mude. Deus ele quer que a gente abandone tudo que é errado e que a gente viva bem. Só que se a pessoa deixar o lado dela responder, mas eu não vou parar de fazer isso não, eu gosto tanto de fazer. Mas o que Deus quer para a gente? Continuando. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai fazer o quê? O poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Você tem noção do que é isso, gente? Tem noção? Você está servindo a Deus, aí o Espírito Santo vai descer sobre você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas o Espírito Santo já desceu sobre mim. Amém. Mas tem umas pessoas que precisam abrir o coração para que Ele desça sobre ela também. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida e do poder do Altíssimo, com a sombra dele nos envolvendo. Aonde colocar a planta dos pés? Eu tenho que estar embaixo da sombra de Deus. Sabe por quê? Porque se eu estiver debaixo da sombra de Deus, a Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Então tem que estar debaixo da sombra, envolvido pelo Espírito Santo. Quem convence o homem, igreja? Olha, quem dera. Teve um dia que uma pessoa falou comigo, falou: o pastor tem uma facilidade muito grande para envolver e para iludir as pessoas. Vocês têm um poder de convencimento muito grande. Falei, tem coisa nenhuma, se eu tivesse, eu tinha te convencido para a igreja comigo. Vocês acham que eu acabei com a conversa? Não. A gente não convence ninguém a nada. Quem convence é o Espírito Santo. Sabe quem convence a você a dar aquela oferta especial? Não, vou dar a oferta que o pastor pediu, coisa nenhuma. Quem convenceu foi o Espírito Santo. Quem convence na igreja é quem? Espírito Santo. Quem convence tudo é Ele. Por isso que o anjo falou com ela: Maria, o Espírito Santo vai descer sobre você, e a partir do momento que o Espírito Santo descer, vai acontecer o reboliço da sua vida, e você vai estar debaixo da sombra de Deus. Aqui, sabe o que é maravilhoso aqui? Porque aí a gente pensa assim, né? Ela vai carregar o Filho de Deus na barriga. Ou seja, a vida dela vai ser uma maravilha. Eu ia até trazer uma palavra, ficou um pouco para frente. Um lugar para Jesus nascer. Ia nascer o Filho do Deus vivo. Ele era o Verbo se fez carne, ali dentro da barriga de Maria. Acredito eu que Maria grávida, de 9 meses, de 10 meses, de 40 semanas, ficou igual eu, um pouco menor, que minha barriga está um pouco grande. E vai ser assim: ela grávida,
filha do Filho de Deus. Deus vai preparar tudo para ela vai ganhar o neném. Jesus vai nascer no melhor hospital de Nazaré. Jesus vai viver seguro, todo mundo vai cuidar dele, inclusive Herodes. Só que não foi assim. Sabe por que não foi assim? Porque tudo na vida requer lutas. Tudo. E quando Jesus nasceu, ele nasceu onde? Em uma estribaria, em um local em que cuidava de animais. O travesseiro de Jesus era um monte de feno. Era assim. O conforto dele era ficar ali no meio dos capins. Foi fácil o nascimento dele, sim ou não? Então nós não temos que esperar coisas fáceis na nossa vida. Nós temos que orar para que elas se tornem fáceis. Jesus, ainda pequeno, com uns 2 anos de idade, ele teve que fugir para não ser morto. Na verdade, seus pais tiveram que fugir para ele não ser morto. Dificuldades. Mas por que foi assim com ele? Porque Jesus queria mostrar para mim e para você que as coisas elas são assim, elas são difíceis, mas se a gente ficar na espera de Deus, elas dão certos. Amém? Aí nós entendemos aqui no versículo seguinte, como que Deus ele sempre trabalha um passo à frente. Deus ele sempre trabalha um passo à frente. Nos versículos 24 e 25, nós não lemos, a Bíblia fala sobre Isabel, prima de Maria, idosa e estéril, e que Deus tinha dado a ela um filho. Mas por que Deus deu um filho para Isabel? Qual o motivo? Deus deu um filho para ela porque ele ia procurar Maria. O lado humano de Maria ia sobressair e ela ia ficar com dúvidas se aquilo ia ou não acontecer. Então, sabe por que muitas vezes você escuta pessoas aí do seu lado contando testemunhos e você está passando por um problema? É porque Deus quer mostrar para você que o mesmo Deus que fez o milagre na vida dela está presente para fazer isso. Só para isso. Pastor, mas eu estou passando por uma luta, tá? Pois é, o outro também estava. Deus mudou a situação do outro e ele vai mudar a sua também. É isso que ele quer que você entenda. Aí no versículo seguinte, versículo 36. Descia, passava lá só na roda, arrastando a moto, trazendo a moto para fora, não é? Versículo 36. Isabel, a tua prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Ela era estéril, pessoal? Ela era estéril. Mas como que Deus falou? Que diziam que era estéril. Essa tradução aqui é até legal. Disseram que você vai tomar remédio para sempre. Disseram. Deus falou que vai? Deus falou com ela que ela era estéril? Não falou. Então o que disseram para vocês não importa. O que importa é que Deus ele não cansa e nem fadiga. Amém, gente? Porque no 37 diz: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas.
Para Deus tem impossível? Não. O anjo falou para Maria, para Deus não tem impossível, não, minha filha. Então, se ele falou que você vai dar um filho, e esse menino vai chamar Jesus, você vai, pronto, acabou. Se Deus falou que você será curado, vai ser curado. Se Deus falou que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Deus falou que você vai casar, você vai casar. Se Deus falou que o seu familiar vem para a igreja, toma posse, porque ele vem. Deus falou, acabou. Mas é porque lá não tem jeito sim. Deus falou que tem. Aí Maria dá a resposta, né? Você sabe qual foi a resposta da Maria, Maria? Você sabe qual foi a resposta da Maria? Sabe qual foi? Sabe não? Maria respondeu. No versículo de número 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha o segredo da Maria: aqui está a sua serva para cumprir a tua palavra. Mas você tem falado isso para Deus? Aqui está o seu servo para cumprir a tua palavra. Qual palavra tem cumprido na sua vida? A sua, de Deus. Porque muitas vezes cumpre a palavra da gente. Deus manda a gente fazer e a gente faz o que a gente quer. Deus fala para a pessoa: não faz isso. Ela faz. Deus usa o pregador para falar com ela para não fazer, ela faz assim mesmo. E eu estou para te falar que se Deus mandar um anjo igual foi com Maria, ela continua fazendo aquilo que é errado. Ela continua. Mas Maria não, Maria era serva. Nós temos que ser serva. Amém, gente? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Antes da gente orar, eu queria entregar para você um pão. Que pão é esse? Esse pão é um pão consagrado para abençoar a sua vida. Amém? Esse pão já recebeu orações e a gente vai orar novamente. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Então aqui também tem os motoqueiros do ontem pegaram lá perto de casa. Nem placa a moto não tinha. O para-choque já tinha acabado de tanto ralar já fora. Tinha um cara andando na via principal lá do meu bairro, para baixo e para cima, sem capacete. Fazendo tudo isso sem capacete. Dia 31. Chegamos dia 31, hein? Tá aí. Bastante dorme, acorda já virada. Como é que estão os fundos ibéricos aí? Está sob controle? Está sob controle? Vocês definiram direitinho quem vai trazer cada coisa? E uma barriga eu vou trazer. Eu estou pensando em trazer uma vasilha também. Eu estou com um problemão dia primeiro, vocês nem imaginam. Eu vou ter que sair daqui. Vou sair daqui. Vou lá em Mariana e vou voltar para Cabeças. Minha mãe me ensinou que maldita garganta que não passa duas jantas. Aqui não vai ter janta, vai? Pois é, então eu vou jantar aqui. Eu vou comer os que tiver aqui, vou jantar em Mariana e vou jantar em Ouro Preto. O problema resolvido. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé. Você vai segurar aí o pão, em nome de Jesus. Pastor, o que eu vou fazer com este pão? Ele é a conta de um comer, é ou não é? Na verdade, para levar um pé da letra, dá para comer quantos pão desse aqui? Só uma?
Dá para comer quantos pão desses? Uns 10? Mas é assim mesmo. Ó, eu sim que eu garanto com um copo de café. Depois do segundo copo eu não sei. Um pãozinho desse, duas mordidas já foi embora. Mas o que você vai fazer com esse pão? Esse pão é para você abençoar a sua família. Quem tem familiar não convertido aí? Quem tem? Faz assim. Quem tem? Os que deu tchau, vai embora não. Vou balançar a mão assim, fica aí. Isso aqui é para você abençoar principalmente os não convertidos. Amém? Para os não convertidos, quando se fala de Natal, é uma data de sensibilidade. É ou não é? Para nós é um dia que a gente sabe que foi o dia que Jesus nasceu. É ou não é verdade? Mas para eles é o dia que Jesus nasceu, estão sensíveis. Então o que você faz? Você reúne o máximo que você conseguir. Você pode dar para eles uma palavra. E a dica está aqui, ó. A dica está aqui. Se você falar para eles de Lucas 1:26, ali até onde a gente falou, no 39, você vai estar falando de Maria, que é muito querida para os não convertidos, para a gente muito respeitada. É ou não é verdade? Dá para eles uma palavra e fala para eles agora: eu vou compartilhar com vocês um pão. Vou compartilhar com vocês um pão que entregou na igreja, um pão que tem a unção de Deus, um pão que vai te abençoar. E depois você pode até convidar ele para vir na igreja com você, que ele vem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então levante esse pão para o alto. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha confirmar, meu Pai, a tua unção sobre este pão, Pai. Meu Deus, a unção recebida, meu Deus, pelo Senhor. Meu Deus, a unção, meu Deus, colocada pelo Senhor neste pão, trará, meu Deus, milagres, benefícios, maravilhas, meu Pai, para quem, meu Deus, a este pão consumir. Meu Deus, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, gente? O pão é pequeno, mas mesmo assim, parte ele em um monte de pedaços, que vai dar para abençoar toda a sua casa, em nome de Jesus. Estamos falando do dia 31, entregamos o pão, entregamos um projeto de vida. Tem algum recado aí, né? Tem recado? Não? O que nós temos hoje de lanche? Vamos ver o que é o lanche aí. Eu estou em fase de crescimento, tem que comer muito. Não nada, estou precisando emagrecer. Tem bolo de aniversário? Pão de batata com o quê? Mas é só patê ou é patê para comer? Patê para comer. Então, pão de batata com patê e um bolo. Aquilo é bolo de aniversário mesmo? Sim, senhor. Mas quem está fazendo aniversário? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Luciene? Ah, então pronto, nós já cantamos até parabéns para lá. Você podia ter trazido um bolo todo daquele tamanho, né? Só um bolão assim. Amém? Então, tudo certo? Podemos encerrar? Quem que encerrou o último dia? Você? Ela? Então hoje é você. Nós vamos para casa e falando de novo sobre domingo, dia 31. Se esforce para vir na vigília. Amém, gente? Amém. Vai ser uma grande bênção. Pode ter certeza disso. Começar o ano na presença de Deus. Não estou botando praga, viu, gente? Mas se você não vir, você vai ficar tão triste depois porque não veio, que vai dar 1h da manhã, você vai estar acordado falando: podia estar lá na igreja. E sabe por que eu estou falando isso? O pastor Paulo Sabino fazia vigília em Belo Horizonte direto. Ele fazia vigília direto em BH.
Toda a última sexta do mês a gente sabia que tinha vigília. Teve um dia que eu falei assim, não, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Eu passei a noite inteira em casa sem dormir. Fiz a vigília de casa. E só pensando, eu podia estar lá. Não dormi. Estava cansado, mas a Bíblia diz o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados. Muitas vezes a gente deixa de ouvir e de obedecer a palavra. Então, próximo domingo, dia 31, 22 horas, a vigília. 9 horas da manhã, eu vou estar aqui de plantão. Pastor, eu trabalho à noite. Não venha no domingo. Se você trabalha à noite, venha no domingo. Se você não trabalha à noite, venha à noite. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos.